Em 27 de maio de 1942, às 10h30, Reinhard Heydrich, conhecido como o Açougueiro de Praga e o Homem de Coração de Ferro, foi assassinado por dois agentes checos armados com armas defeituosas e explosivos improvisados. Apesar de ser considerado insubstituível por Hitler, Heydrich, o terceiro homem mais poderoso do Reich, morreu não por tiros, mas por complicações causadas por crina de cavalo e sepse. Em suas últimas horas, enquanto o terror nazista dava sinais de arrefecimento, Heydrich sofreu dores intensas enquanto seu império se preparava para incendiar aldeias sob seu nome. Um jovem de 27 anos, chamado Josef Gabzik, teve um problema com sua metralhadora Sten, enquanto Jan Kubis, de 28 anos, lançou uma granada antitanque improvisada que não atingiu o carro, mas detonou contra a roda traseira, espalhando estilhaços e fragmentos de estofamento sobre o corpo de Heydrich. Em 27 de maio de 1942, o arquiteto da Conferência de Wannsee jazia ferido na rua Kirchmeier-Hofer, em Praga, ao lado do Hospital Bulovka, implorando para que seu motorista perseguisse seus agressores. Este era o SS Obergruppenführer que transformara o assassinato em massa em um processo burocrático. Se você aprecia relatos detalhados de resistência histórica, considere se inscrever. É crucial para o nosso trabalho. Além disso, compartilhe sua cidade de origem nos comentários. As informações são autenticadas, com fontes que remontam ao relatório de autópsia de 2004 do professor Herwig Hamperl, do Departamento de Patologia da Universidade Carolina de Praga, e a análise médica de 2014 do Dr. Barry Ray DeFalk, publicada no Jornal da Associação Médica de Israel. Esses arquivos fornecem uma visão abrangente das realidades médicas e políticas da morte de Heydrich. Agora, vamos aos detalhes. 72 dias antes, em 20 de janeiro de 1942, em Villa Wannsee, Berlim, Heydrich orquestrou uma conferência que instigou o assassinato sistemático de aproximadamente 11 milhões de judeus em toda a Europa. Sentados ao redor de uma mesa de mogno estavam 15 oficiais nazistas. A ata registra Heydrich declarando a solução definitiva para a questão judaica na Europa: deportação, extermínio. Um massacre industrializado foi planejado. O tom era burocrático, mas o objetivo era o genocídio. Na primavera, o transporte já estava em andamento em direção a Sobibor e Treblinka. Em 27 de setembro de 1941, no Castelo de Praga, Hitler nomeou Heydrich como protetor do Reich temporário para a Boêmia e Morávia. Em 3 dias, 92 tchecos foram executados. Em fevereiro de 1942, Heydrich previu entre 4.000 e 5.000 prisões e entre 400 e 500 execuções. A resistência foi neutralizada. O primeiro-ministro checo, Alois Elias, encontrava-se numa prisão de Berlim, condenado à morte, mas poupado por ter sido mantido como refém. As estratégias assassinas estavam a revelar-se eficazes. No dia 28 de outubro de 1941, em Londres, dia da independência da Tchecoslováquia, a brutalidade era evidente. O brigadeiro Colin Gubbins, chefe de operações do Executivo de Operações Especiais britânico, autoriza a Operação Antropoide, nomeada em referência à sua forma semelhante à de um humanoide na mitologia grega. Esta ação secreta tinha como objetivo provar que até mesmo os nazistas, verdadeiros monstros, podiam ser feridos. Na Grã-Bretanha, 2.000 soldados checos exilados passam por treinamento. Desse total, 24 são selecionados a dedo para instrução especializada. 2 deles, o suboficial Josef Gabčík, da Eslováquia, e o sargento John Kubis, da Morávia, são designados para uma missão de assassinato. Em novembro de 1941, eles completam 6 semanas de treinamento de comandos nas terras altas da Escócia, com foco em combate corpo a corpo, manuseio de armas e uso de dispositivos explosivos. Os instrutores ficam impressionados com o progresso deles. Gabčík demonstra habilidades excepcionais de tiro. Kubis demonstra uma calma notável sob pressão. Eles aprendem a eliminar um alvo em movimento com uma submetralhadora Sten
e granadas antitanque modificadas. No entanto, Karl Svoboda, originalmente designado para acompanhar Gapchik, é substituído devido a um acidente envolvendo um salto de paraquedas de balão de ar quente. Kubis assume sua posição em 28 de dezembro de 1941, às 22 horas, na base aérea da RAF em Tangmere, Inglaterra. Um bombardeiro Halifax do esquadrão no 138 da RAF decola na escuridão do inverno, levando Kubis e Gapchik, juntamente com outros 7 agentes checos dos grupos Prata A e Prata B. Sua missão envolvia múltiplas operações de sabotagem na Checoslováquia ocupada, embora apenas 2 homens soubessem que seu alvo era Reinhard Heydrich. Inicialmente, a bomba deveria ser lançada perto de Pilsen, mas erros de navegação causados pelo fogo antiaéreo alemão resultaram em um lançamento de emergência perto de Novízde, a leste de Praga. 27 de maio de 1942, Panenska Brasani, 10h15. O protetor do Reich interino entra em seu Mercedes 320 Cabriolet Bay conversível, cuja pintura verde brilha sob a luz do sol da primavera. O SS Oberscharführer Johannes Klein está ao volante. Não havia guarda-costas, blindagem ou veículos de escolta. A arrogância de Heydrich era notória. Ele seguia a mesma rota diariamente, no mesmo horário, e naquele dia dirigia seu carro conversível sem qualquer proteção, a 14 quilômetros do Castelo de Praga, para um encontro com Berlim sobre sua iminente mudança para a França, onde a resistência está se intensificando. Manhã, distrito de Roussewisch, Praga. Josef Fauschik se posiciona 100 metros ao norte, usando um espelho de bolso como sinal. O código. Um flash de luz indica que a Mercedes de Heydrich está se aproximando. Gapchik e Kubis permanecem no ponto de bonde, perto do cruzamento da rua Kirchmayerova com a rua Virholozovekash. A curva acentuada obriga qualquer veículo a reduzir a velocidade, tornando-se um local ideal para emboscadas. Eles monitoram esse local há semanas, camuflados em valas, cronometrando as curvas e medindo as distâncias. 10h32. A Mercedes faz a curva. Gapchik tira a capa de chuva e prepara a metralhadora Sten. Uma falha mecânica causa um travamento. A arma falha. Heydrich reconhece o agente eslovaco e ordena que Klein pare. O protetor interino do Reich se levanta no carro aberto brandindo sua pistola Luger. Um breve momento de excesso de confiança nazista lhe custaria a vida. Kubis arremessa uma granada antitanque modificada, escondida em sua pasta. A explosão atravessa o paralama traseiro. Estilhaços de metal e crina de cavalo do interior do carro perfuram o lado esquerdo de Heydrich, danificando seu baço, pulmão e diafragma. O homem cai, gritando de agonia. Klein persegue Gapchik a pé, com a arma em punho. Um tiroteio se inicia na rua. Gapchik fere Klein na parte inferior da perna. Ambos fogem em direções opostas. Kubis, ferido por estilhaços de sua própria granada, luta para acompanhar o ritmo. Gapchik desaparece na movimentada multidão matinal de Praga. Uma mulher tcheca sinaliza para um caminhão de entregas. Heydrich é transportado, semiconsciente e com dores extremas, na carroceria do caminhão. O destino? O Hospital Bulovka, situado a 400 metros de distância. Pronto-socorro do Hospital Bulovka. 10h45. O Dr. Slanina atende o ferimento no peito enquanto forças de segurança da SS cercam o prédio. O cirurgião-chefe, Dr. Walter Dick, um alemão dos Sudetos chamado Decht, prepara-se para uma cirurgia de emergência. O professor Holbaum, da Universidade Carolina, está ao lado. Reexpandir o pulmão esquerdo colapsado. Extrair a ponta da desmera costela fraturada, suturar o diafragma lacerado, inserir drenos e realizar uma esplenectomia completa. O baço contém estilhaços de granada e pelos de cavalo de estofamento. O procedimento parece bem sucedido. Berlim. Mesmo dia. Heinrich Himmler fica sabendo do ataque. Imediatamente o Reichsführer SS envia seu médico pessoal, o Brigadeführer SS Karl Gebhardt, para Praga. Gebhardt parte para Praga naquela noite, acompanhado pelo professor Ferdinand Sauerbrock, cirurgião consultor e antigo amigo da família de Heydrich. A equipe médica representa o ápice da expertise cirúrgica alemã. Ao chegarem,
encontram o paciente estável, consciente e aparentemente se recuperando bem. 28 de maio, Hospital Bulovka. Quarto. 14. Heydrich senta-se na cama, conversando animadamente com as enfermeiras e se alimentando com comida sólida. Sua esposa Lena o visita, oferecendo refeições caseiras. A ferida está drenando livremente, sem indícios de infecção grave. Gebhardt atualiza Himmler. Temperatura normal. O paciente está respondendo positivamente ao tratamento. O Dr. Theodor Morell, médico pessoal de Hitler, recomenda o uso preventivo de sulfonamida, um novo medicamento antibacteriano. No entanto, Gebhardt recusa. O paciente parece estar se recuperando sem problemas. Ao mesmo tempo, Praga testemunha a maior caçada humana da história nazista. 10.000 soldados da SS e policiais invadem o protetorado, montando bloqueios em todas as ruas, realizando buscas casa por casa e efetuando prisões em massa. Inicialmente, Hitler ordena a execução de 10.000 indivíduos politicamente suspeitos, mas recua quando Himmler alerta que tais ações poderiam prejudicar a produção bélica nesta vital área industrial. Mesmo assim, o medo é generalizado. Ao final do dia, mais de 100 pessoas estão sob custódia. Em 30 de maio, Himmler visita Praga pessoalmente para se encontrar com Heydrich. O Reichsführer da SS encontra seu protegido vigilante e otimista. Eles discutem a caçada humana em andamento, planos para reforçar as medidas de segurança e a esperada promoção de Heydrich a Paris. Em 1º de junho, Heydrich cita versos de uma das óperas de seu pai durante a conversa. De fato, o mundo é apenas um realejo que o próprio Deus gira. Todos devem dançar ao som da melodia em seu cilindro. No entanto, nenhum dos dois percebe a ironia. A busca continua em Praga, distrito por distrito, com unidades da SS e da polícia. Esconderijos da resistência são descobertos e destruídos. As famílias Moravecs, Ogens e Isvados abrigam os assassinos, mas mantêm suas conexões intactas. Gabčík e Kubice se escondem separadamente, cuidando de seus ferimentos, aguardando ordens de resgate que nunca chegam. A liderança da resistência implora a Londres que suspenda as operações devido ao custo excessivo. Na noite de 2 de junho, ocorre uma mudança repentina no estado de Heydrich. Sua febre sobe, seu apetite diminui e a secreção no peito aumenta, mostrando sinais de infecção sistêmica. Apesar disso, o Dr. Gebhardt permanece esperançoso. No século XIII, a medicina considerava o pus benéfico e digno de elogios, como sinal de cura adequada. A medicina moderna estava apenas começando a compreender a natureza letal da sepsi. Ao meio-dia de 3 de junho, o colapso é rápido e violento. Heydrich, sentado para almoçar, repentinamente convulsiona e desmaia. Sua pressão arterial cai rapidamente. Seu pulso torna-se rápido e fraco, apresentando sinais de choque séptico. Lina Heydrich é chamada com urgência de sua casa em Paninska Brasani. Ao chegar, encontra o marido delirando, suando e com dificuldade para respirar. A infecção havia entrado em sua corrente sanguínea. A equipe médica trabalha freneticamente durante toda a tarde. Administram fluidos intravenosos, estimulantes cardíacos e oxigenoterapia. No entanto, a infecção agora é sistêmica, afetando seus órgãos um a um. Os fragmentos de crina de cavalo e tecido da explosão criaram condições ideais para o crescimento bacteriano em suas feridas. Às 4 da manhã de 4 de junho de 1942, bactérias Streptococcus e Staphylococcus se espalharam descontroladamente em sua corrente sanguínea. Isso ocorreu 38 horas e 34 minutos após o ataque na rua Kirchmayerova. O chefe do escritório central de segurança do Reich, Heydrich, recuperou momentaneamente a consciência. Sua esposa pairava ao lado de seu leito hospitalar. Suas últimas palavras foram: "Ah, é você. Que alegria. Espero vê-la esta tarde." Lina não suportou a tensão. A equipe médica administrou um sedativo. Antes que ele acordasse, Heydrich já havia falecido. Às 4h30 da manhã,
o arquiteto da solução final e protetor interino do Reich para a Boêmia e Morávia, sucumbiu à sepse sistêmica resultante de pelos de cavalo e detritos de estofamento alojados em seu baço durante uma tentativa de assassinato frustrada. A certidão de óbito número 248, volume 1, artigo 1942, lista a causa como danos a órgãos internos devido a envenenamento por uma infecção altamente potente. A autópsia começa 4 horas depois, no gabinete do diretor do hospital, um horário incomum que sugere sensibilidade política. Herwig Hamperl, professor da Universidade Carolina, realiza uma autópsia juntamente com o patologista forense Gunther Werich, revelando extensa infecção purulenta nas cavidades torácica e abdominal, embolia da artéria pulmonar com gordura, edema grave nos lobos superiores dos pulmões e ausência de sinais de envenenamento. A causa definitiva é sepse. Contudo, a autópsia incompleta, com a ausência de exame dos órgãos da cabeça e do pescoço, deixa questões sem resposta para as gerações futuras. Em 7 de junho, Hitler comparece ao funeral de Heydrich na chancelaria do Reich em Berlim, condecorando-o com as mais altas honrarias: Ordem Alemã, Medalha da Ordem de Sangue, insígnia de ferimento em ouro e Cruz de Mérito de Guerra de primeira classe com espadas. Himmler profere o elogio fúnebre, elogiando Heydrich como um importante nacional-socialista e forte defensor do Reich alemão. Em particular, Hitler expressa sua raiva pela negligência de Heydrich. Atos de bravura, como dirigir sem proteção ou atravessar áreas sem segurança, são pura tolice. A retaliação foi metódica e implacável. Em 9 de junho, dia do funeral de Heydrich em Berlim, unidades da SS cercaram a vila mineira de Liditz, acusando-a falsamente do assassinato por meio de informações manipuladas da Gestapo. 199 homens e meninos com mais de 14 anos foram executados em grupos de 10. 195 mulheres foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück. 95 crianças foram feitas prisioneiras. 81 pereceriam em caminhões de gás no campo de extermínio de Chelmno. 8 foram adotadas por famílias alemãs. A vila foi incendiada, arrasada e apagada dos mapas. Em 18 de junho, Karl Kurta, membro do grupo paraquedista Prata A, entrou no quartel-general da Gestapo e traiu seus camaradas por 1 milhão de Reichsmarks. Ele revelou nomes, endereços e casas seguras. O ato final ocorreu às 5h da manhã do dia 17 de junho. O apartamento dos Moravec foi invadido. Marie Moravec engoliu uma cápsula de cianeto no banheiro em vez de ser torturada. Ata, de 17 anos, desmorona sob interrogatório ao ver a cabeça decepada de sua mãe exposta em um aquário. Em 18 de junho, ao amanhecer, 700 soldados da SS cercam a Catedral Ortodoxa de São Cirilo e São Metódio, na rua Reslova. Dentro da cripta, Josef Gabčík, John Kubis e outros 5 paraquedistas tchecos se escondem. O cerco dura 6 horas, envolvendo gás lacrimogênio, tentativas de inundação e cargas explosivas. Os tchecos revidam com pistolas e granadas até ficarem sem munição. Em vez de se renderem, optam por tirar a própria vida com as balas restantes. Essa tentativa fracassada de assassinato de um alto oficial nazista resulta na morte de todos os participantes. No entanto, o enigma médico permanece. Como crina de cavalo matou o açougueiro de Praga? A solução reside na sabedoria cirúrgica do século XIX, combinada com a brutalidade do século XX. O estofamento de um Mercedes Hydrax continha pelos de animais, tratados com diversos produtos químicos e bactérias do processo de curtimento. Após a explosão de uma granada detonada em um lançador de granadas, essas fibras penetraram em seus órgãos vitais, criando um ambiente propício para infecções. Lamentavelmente, seus cirurgiões, apesar de sua experiência, não dispunham de antibióticos modernos. A penicilina existia, mas era inacessível à medicina alemã. O medicamento, que poderia ter salvado sua vida, era reservado exclusivamente para as forças aliadas. A relutância do Dr. Gebhardt em administrar sulfonamidas, o tratamento antimicrobiano mais avançado da Alemanha, ainda é motivo de debate. Alguns historiadores levantam motivações políticas. Gebhardt era leal a Himmler, que via o Reichsführer como um potencial rival pelo poder no pós-guerra.
Ao permitir a morte do paciente por complicações naturais, o Reichsführer SS eliminou um adversário perigoso, mantendo uma aparência de inocência. Embora essa teoria não possa ser comprovada, as supostas tentativas subsequentes de Gebhardt de envenenar Albert Speer sob ordens de Himmler corroboram essas suspeitas. As repercussões de suas ações reverberaram por toda a Europa. A Operação Anthropoide serve como prova de que os líderes nazistas não são infalíveis. Observe todos os grupos de resistência, da Noruega à Iugoslávia. A destruição de Lidos provoca empatia global pela Tchecoslováquia, levando a Grã-Bretanha e a França a rejeitarem oficialmente o Acordo de Munique. Após a guerra, a Tchecoslováquia seria reconstruída. Os pilotos checos e a RAF lutam com determinação renovada, cientes de que sua pátria fez o sacrifício supremo pela liberdade. Na hierarquia nazista, a morte de Heydrich cria um perigoso vácuo de poder. Durante vários meses, Himmler supervisiona pessoalmente o principal escritório de segurança do Reich, consolidando o poder, antes de nomear Ernst Kaltenbrenner como seu substituto. Uma figura brutal, porém menos competente. A solução final persiste, mas sem a capacidade organizacional de Heydrich, a máquina de matar torna-se menos eficaz e mais caótica. Alguns historiadores conjecturam que sua morte pode ter poupado milhares de vidas devido à redução da eficiência burocrática. As evidências médicas corroboram essa hipótese. Um relatório secreto de autópsia do professor Hemperl, publicado em 2004 e datado de 60 anos atrás, revela a verdadeira causa da morte: sepse sistêmica decorrente de corpo estranho na ferida. Não foram encontrados vestígios de veneno, armas exóticas ou um programa clandestino britânico de guerra biológica. Em vez disso, foram pelos de cavalo, bactérias e as limitações da medicina da década de 1940 que levaram à sua morte. O alto funcionário nazista, que supervisionou o genocídio como um processo administrativo, sucumbiu a um flagelo ancestral, feridas infectadas. Apesar disso, permanecem algumas perguntas. Por que a autópsia foi realizada no escritório do diretor em vez de uma sala de autópsias adequada? Por que apenas exames incompletos foram realizados? Por que o peso dos órgãos não foi registrado? As circunstâncias sugerem manipulação política, embora os detalhes continuem ocultos nos arquivos alemães. O que é inegável é que, às 4h30 da manhã de 4 de junho de 1942, o terceiro homem mais poderoso da Alemanha nazista havia falecido devido a complicações que um pronto-socorro da época poderia ter tratado. O paradoxo supremo, a arrogância de Heydrich, o levou à morte 2 vezes. 1. Sua decisão de não utilizar guarda-costas ou veículos blindados facilitou seu assassinato. 2. Desconsiderando as medidas de segurança após o ataque, ele circulou livremente em um carro aberto, seguindo horários regulares, o que permitiu aos checos organizar o ataque. Um homem conhecido por seu planejamento preciso e eficiência brutal encontrou seu fim, acreditando-se invencível. Às 4h30 da manhã do dia 4 de junho de 1942, no quarto 14 do Hospital Bulovka, em Praga, o homem conhecido como o cérebro de Himmler deu seu último suspiro. Em seus últimos momentos, ele não se lembra de ideologias nazistas como o Reich de 1000 anos ou a Solução Final, mas das óperas de seu pai e das melodias de sua infância antes do início da violência. O último som que ele ouviu não foi a melodia de uma carruagem puxada por cavalos, mas a sinfonia matinal dos pássaros de Praga, ecoando as melodias que cantavam antes da ocupação e depois da libertação. Se você aprecia informações detalhadas sobre história da medicina em tempos de guerra como esta, considere assinar. É a maneira mais eficaz de apoiar nosso trabalho. Esta análise investiga registros históricos, como documentos de treinamento da SOE, Executiva de Operações Especiais, desclassificados dos arquivos nacionais britânicos, e o depoimento do Dr. Karl Gebhardt no julgamento médico de Nuremberg, revelando a complexa interação entre política, medicina e resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Adiante, vamos aos detalhes. Ao amanhecer em Praga, trabalhadores se dirigem às fábricas e crianças caminham para a escola sob bandeiras nazistas.
Apesar da aparente semelhança da cidade com o estado de 24 horas antes, uma transformação ocorreu. O indivíduo que aterrorizou a Tchecoslováquia não existe mais. A resistência conquistou uma vitória inesperada. E por todo o protetorado, famílias se reúnem em torno de rádios escondidos, ouvindo as notícias reverberarem em sussurros e sinais sutis. O carniceiro de Praga encontra seu fim. Casa segura da família Moravec, Praga, 2 da manhã de 4 de junho. Marie Moravec não consegue dormir. Seu filho de 17 anos, Ata, se mexe inquieto no quarto ao lado. Daqui a 14 horas, as tropas da SS cercarão o prédio, alheias ao seu destino, sem saber que Marie está prestes a sucumbir ao cianeto e que Ata será interrogado impiedosamente até ceder. Enquanto isso, a 400 metros de distância, no Hospital Bulovka, o homem que eles ajudaram a assassinar dá seus últimos suspiros. O mecanismo de retaliação foi posto em movimento antes da morte de Heydrich. O Standartenführer Horst Böhme, chefe da Polícia de Segurança de Praga, havia preparado listas de potenciais suspeitos logo após o ataque. Prisões em massa começaram ao amanhecer de 28 de maio. O cerco se apertava constantemente, prendendo membros conhecidos da resistência, suas famílias e qualquer pessoa ligada ao governo de Londres no exílio. Quando Heydrich morreu, mais de 3.000 pessoas estavam sob custódia. No entanto, o verdadeiro terror ainda estava por vir. 4 de junho, 6 da manhã. A notícia da morte de Heydrich chega ao quartel-general de Hitler na Prússia Oriental. Enfurecido, Hitler pondera: o assassinato não pode ser ignorado. No entanto, a retaliação deve servir a fins políticos maiores. Assassinatos insuficientes prejudicam a reputação nazista. Assassinatos excessivos paralisam a produção bélica tcheca. A solução é o terror direcionado, obliterar comunidades específicas por completo, poupando outras, como advertência sobre o preço da resistência. A chave está em uma carta de amor de Václav Žižka, escrita para Anna Maras-Tchaková, para terminar o relacionamento, na qual ele alega ter agido contra Heydrich. Jaroslav Pala, dono de uma fábrica, encontrou e denunciou a carta enviada por engano em 3 de junho. Embora Žižka não tivesse nenhuma ligação com o assassinato, sua amante incriminou falsamente Joseph Horak, um morador de Leeds que servia na RAF na Grã-Bretanha, criando provas falsas, fabricando conexões e fornecendo um pretexto válido para a destruição. Em 9 de junho, às 5 da manhã, tropas da SS e a polícia de ordem cercaram Leeds. A operação foi meticulosa. Todas as linhas telefônicas foram cortadas, todas as estradas foram bloqueadas, todos os moradores foram contabilizados. Homens e meninos foram separados de mulheres e meninas na praça da vila. Aqueles com 14 anos ou mais seriam executados. As mulheres seriam deportadas. As crianças desapareceriam. Os assassinatos começaram às 6 da manhã, 10 homens por vez, conduzidos aos muros da fazenda de Horak, onde metralhadoras do batalhão da Polícia de Segurança aguardavam. Às 10 horas da manhã, 199 mortes haviam ocorrido. Seus corpos foram cobertos com palha e gasolina antes de serem incendiados. Os restos mortais foram espalhados pelos campos próximos. Ao anoitecer, Leeds não existia mais. Prédios arrasados, poços cheios de entulho. Até o cemitério foi obliterado. Túmulos destruídos. No entanto, 95 crianças, com idades entre 1 e 16 anos, foram colocadas em caminhões e levadas para um centro de detenção em Gneisenau. Especialistas raciais nazistas avaliaram cada criança em busca de traços alemães. 8 atenderam aos critérios e foram enviadas para famílias alemãs para reeducação. 87 pessoas são enviadas para o campo de extermínio de Chelmno e mortas em rápida sucessão com caminhões de gás. Seus nomes são registrados nos arquivos de eficiência alemães. Os gêmeos Hanusewa, de 6 anos, Václav Zelenka, de 8, Maria Dolozalova, de 4, e outros encontram seu fim por pertencerem à aldeia errada. O mundo assiste consternado. Jornais britânicos publicam imagens dos destroços em chamas. A Rádio Europa Livre anuncia os nomes dos falecidos. Em Londres,
O governo tchecoslovaco no exílio começa a compreender o custo da Operação Antropoide. O presidente Beneš pondera, em particular, se o assassinato foi justificado por tamanha carnificina, mas afirma publicamente que a resistência é vital para a honra nacional. 24 de junho. A aldeia de Ležáky enfrenta o mesmo destino. Todos os 33 moradores adultos são executados. 2 crianças sobrevivem devido às suas características raciais alemãs. A aldeia desaparece dos mapas. O padrão é evidente. Não se trata de brutalidade aleatória, mas de uma demonstração deliberada de poder. Esses locais não foram destruídos por abrigarem assassinos, mas sim para cumprir os objetivos educacionais nazistas. Pilhas de corpos crescem nos necrotérios de Praga. Pais fuzilados por seus filhos, atividades suspeitas. Mães deportadas por seus maridos, por questões políticas. Crianças órfãs por seus avós, por lealdades. Ao final do ano, os registros nazistas contabilizarão 1.340 execuções diretamente ligadas à morte de Heydrich. O número real, incluindo aqueles que pereceram em campos de concentração ou vítimas de espancamentos e torturas, se aproxima de 3.000. No entanto, a resistência prolifera como uma infecção por toda a Europa ocupada. A notícia do assassinato bem-sucedido chega a grupos de guerrilheiros desde a Iugoslávia até a França. Se Heydrich pôde ser morto, qualquer nazista pode ser morto. A mitologia da invulnerabilidade germânica se fragmenta. Líderes da defesa, que antes aconselhavam paciência, agora defendem a ação. A morte do carniceiro se torna um grito de guerra por todo o continente. 20 de agosto de 1942. Campo de concentração de Mauthausen, Áustria. O último dos conspiradores antropoides morre. O adolescente Atom Havek, forçado a trair seus companheiros da resistência, é executado junto com seu pai. O jovem suportou horas de interrogatório pela SS antes de sucumbir, e suas últimas palavras revelaram os nomes de camaradas caídos. Gabčík, Kubis, Opalka, Valčík, todos heróis. O enigma médico que envolve a morte do arquiteto do assassinato sistemático aumenta a cada mês que passa. Como alguém responsável por crimes tão graves pôde morrer de causas tão comuns? Os registros de tratamento do Dr. Gebhardt, revisitados décadas depois, revelam irregularidades preocupantes. Protocolos padrão foram desrespeitados. Medicamentos recomendados foram rejeitados. Um paciente que deveria ter sobrevivido foi deixado morrer. Alguns estudiosos sugerem que Himmler utilizou o assassinato como meio de eliminar uma ameaça potencial. Outros argumentam que Gebhardt simplesmente sucumbiu à pressão. A verdade está oculta em documentos confidenciais. No entanto, novas informações surgem de fontes inesperadas. Em 1970, Gochang, sob a supervisão do professor Hamperl, o patologista que realizou a autópsia de Heydrich, concedeu uma rara entrevista. A morte foi atribuída a choque anêmico em vez da sepse declarada, com embolia gordurosa nos pulmões em vez de infecção. Essa distinção tem implicações significativas. A embolia aponta para complicações cirúrgicas, contrastando com a morte bacteriana lenta, descrita nos registros da época. Os cenários possíveis são profundos. Se Heydrich morreu de embolia gordurosa causada por partículas que entraram na corrente sanguínea durante a cirurgia, sua morte poderia ter sido evitada com maior habilidade cirúrgica. Se ele morreu de sepse devido à crina de cavalo contaminada, o assassinato foi um sucesso fortuito. Se ele morreu devido à negligência médica deliberada, então Himmler pode ter orquestrado o assassinato de seu próprio protegido. 3 teorias, mas nenhuma evidência concreta. Em março de 1943, Berlim, o principal escritório de segurança do Reich, sob nova direção, Ernst Kaltenbrunner, sucessor de Heydrich, herdou uma montanha de relatórios não lidos. Os cronogramas de deportação estavam atrasados. A máquina de matar continuava a funcionar, embora não com a mesma letalidade. Análises históricas sugerem que a morte de Heydrich interrompeu as operações do Holocausto
o suficiente para potencialmente poupar dezenas de milhares de vidas, involuntariamente e devido à confusão burocrática. A contabilização das consequências começa agora. 2 soldados checos educados na Grã-Bretanha, chamados antropóides cristãos, assassinaram o terceiro nazista de mais alta patente, mas seu ato instigou represálias que ceifaram 3.000 vidas civis. Foi justificado? Essa pergunta persiste entre os sobreviventes. Lyubosha Fritjava, que sofreu a perda de toda a sua família durante os expurgos, afirma que a resistência foi crucial para o orgulho nacional. František Seidel, o único sobrevivente adulto do sexo masculino de Lidice durante toda a guerra, alega que nenhum objetivo político pode compensar tamanha carnificina. Ambos os pontos de vista são válidos. No entanto, ambos estão incorretos. Os ganhos quantitativos da resistência não podem ser medidos em vidas salvas versus vidas perdidas. O verdadeiro triunfo reside no simbolismo, demonstrando que os líderes nazistas eram mortais, a ocupação era temporária e pequenas nações podiam retaliar contra potências imperiais. O sucesso em não assassinar Heydrich, mas sim em expor o Reich milenar como construído sobre alicerces humanos, suscetíveis às armas humanas, foi alcançado pela resistência. Em dezembro de 1942, 6 meses após o assassinato, a Catedral Ortodoxa de São Cirilo e São Metódio, em Praga, permanecia fechada, sua cripta trancada, e a população local ainda depositava flores na entrada, apesar das restrições alemãs, com crianças traçando marcas nas paredes como pequenos gestos de lembrança dos combatentes caídos. A resistência pode ter sido esmagada, mas não erradicada. Novas alianças surgiram em torno da lenda do antropóide. Em um peculiar epílogo histórico, os eventos retornam à sua origem. O Dr. Karl Gebhardt, médico pessoal de Heydrich, foi julgado em Nuremberg por crimes de guerra médicos. Suas ações contra mulheres polonesas em Ravensbrück, a recusa de tratamento a prisioneiros feridos e seu envolvimento em programas nazistas de eutanásia vieram à tona. Quando questionado sobre a morte de Heydrich, Gebhardt insistiu que todos os esforços possíveis foram feitos. Em junho de 1948, um homem cético foi executado na prisão de Landsberg. Esse evento ocorreu 6 anos após a morte de seu renomado paciente. A teoria do crina de cavalo se transformou em folclore histórico, com histórias de venenos exóticos e armas clandestinas circulando. Alegações sugerem que a inteligência britânica contaminou granadas com agentes biológicos. No entanto, a realidade é menos sensacional, mas igualmente letal. Uma combinação de estofamento automotivo da era industrial e padrões de infecção medievais. Nenhuma conspiração foi necessária, simplesmente bactérias, tecidos e as limitações da medicina de guerra. É Praga, 4 de junho de 1992, meio século após o assassinato. Václav Havel, dramaturgo e presidente da Tchecoslováquia libertada, discursa em um evento comemorativo. Os nomes que ele menciona são Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolfo Palka, Josef Bublik, Jaroslav Schwarz, Jan Hruby e Josef Alčík, 7 jovens que escolheram a morte em vez da subjugação. Segundo Havel, o sacrifício deles ressalta que até mesmo a tirania mais profunda abriga a semente de sua própria ruína. O Hospital Belovica persiste com o quarto 14 integrado a uma moderna ala de cardiologia. No entanto, uma placa discreta marca o local onde Heydrich faleceu. Poucos turistas visitam este local, pois a história é complexa e eticamente ambígua. Figuras de heróis, vítimas e perpetradores se entrelaçam de uma maneira que desafia uma narrativa simples. Guias tchecos frequentemente optam por explorar as narrativas de resistência em vez das represálias, focando na bravura em vez do custo. Ainda assim, os registros médicos permanecem. Os relatórios de autópsia do professor Humperl, desclassificados em 2004, oferecem a versão conclusiva. Causa da morte: uma infecção sistêmica que se desenvolveu após a inserção de corpos estranhos em seus ferimentos. Sem veneno, sem conspiração secreta, sem agentes biológicos misteriosos, apenas crina de cavalo e bactérias,
sucumbindo à progressão implacável da sepse. O homem que administrou a burocracia do genocídio teve um fim semelhante devido às mesmas infecções que dizimaram os camponeses medievais. Última revelação. Em 1996, investigadores checos descobriram valas comuns no cemitério de Doblice. Em busca dos restos mortais da equipe antropóide, descobrem indícios de enterros apressados. Uma tentativa de apagar o registro histórico com cal viva. Apesar dos danos, os corpos não podem ser identificados individualmente, mas o exame forense confirma a presença de 7 homens adultos, com idades compatíveis com as das vítimas reconhecidas. Eles são sepultados novamente com todas as honras militares em uma cerimônia que contou com a presença de veteranos de operações especiais britânicas, veteranos executivos e sobreviventes da resistência tcheca. Entre os presentes estava Gillian Halcro, filha do tenente-coronel Ernst van Marik, que treinou Kubis e Gabčík na Escócia. Ela carregava cartas escritas pelos soldados tchecos durante suas últimas semanas na Grã-Bretanha. Essas cartas revelam jovens conscientes de que estavam embarcando em uma missão suicida, mas determinados a retaliar contra a ocupação. Entendemos que talvez não voltemos, escreveu Kubis a sua irmã, mas algumas coisas valem a pena morrer por elas. O ciclo se completa com um museu. A cripta da catedral serve como memorial, marcando o local de uma batalha decisiva. Descendo os degraus de pedra, os visitantes podem ver onde cada homem caído encontrou seu fim. Vestígios como buracos de bala nas paredes e marcas de inundação, resultado dos esforços alemães para subjugar os defensores, permanecem visíveis. É uma lembrança sombria de um breve período em que 7 checos resistiram bravamente a 700 soldados da SS, escolhendo a morte em vez da rendição. A atmosfera vibrante da cidade acima do solo contrasta fortemente com essa história sombria. Turistas e comércio preenchem as ruas de Praga, muitas vezes incluindo veículos Mercedes de luxo. Os guias podem apontar a ironia. A cidade que outrora se escondia sob bandeiras nazistas agora acolhe visitantes do mundo todo, que apreciam sua liberdade e cultura. A ocupação, considerada eterna em certo momento, durou apenas uma fração de 7 anos. A resistência aparentemente fútil desencadeou uma rebelião continental. O homem que se julgava intocável sucumbiu a pelos de cavalo e bactérias, demonstrando que até mesmo a tirania mais formidável pode sucumbir aos inimigos mais antigos da humanidade, a coragem e a doença. 4h30 da manhã, 4 de junho de 1942, o último suspiro. Em seu delírio, Heydrich vislumbra os rostos de suas vítimas, as crianças amontoadas em vagões de gado, as famílias destruídas por seus decretos, os assentamentos desaparecidos dos mapas. A história não registra seus pensamentos finais, apenas suas últimas palavras, um apelo para ver sua esposa naquela tarde, dirigido a uma mulher que já estava drogada para suportar a agonia de testemunhar a morte do marido. Os médicos cobrem o corpo do homem apelidado de intelecto de Himmler com lençóis. Lá fora, Praga se agita ao ouvir notícias que se espalharão pela Europa ocupada. O carniceiro pereceu. Em Londres, a BBC proclama que o protetor temporário do Reich sucumbiu aos ferimentos. Em Berlim, Hitler se enfurece ao constatar que o homem com o suposto coração de ferro tinha órgãos mortais. E em assentamentos e cidades espalhados pelo continente, combatentes da resistência recebem a notícia de que 2 jovens tchecos sacrificaram suas vidas para transmiti-la. Até mesmo as divindades do nazismo podem sangrar. O legista conclui seu relatório. Certidão de óbito número 348. Reinhard Tristan Jürgen Heydrich, 38 anos. Causa da morte: sepse resultante de um traumatismo. A terminologia oficial mascara a importância do evento. O orquestrador da solução definitiva encontra seu fim pelas mãos de crina de cavalo e bactérias. O indivíduo que transformou o genocídio em um processo burocrático
é desfeito pela medicina antiquada. O nazista que acreditava na superioridade racial, abatido por organismos microscópicos indiferentes a qualquer noção de raça superior. Contudo, o veredito final da história permanece sem registro nos arredores de Praga. Em 2009, peritos forenses retornam a um cemitério abandonado com radar de penetração no solo e equipamentos de coleta de DNA. Descobrem solo remexido, resíduos de cal-viva, fragmentos de ossos e metal, os restos da operação antropoide, misturados a ponto de serem irreconhecíveis. 7 nomes gravados em uma lápide simbolizam dezenas de fragmentos ósseos não identificáveis que a ciência não consegue distinguir. A tecnologia para extrair DNA e atribuir nomes aos mortos sem nome está disponível, mas as autoridades tchecas optam por não utilizá-la. Alguns enigmas devem permanecer insolúveis. Heróis anônimos como Gabčík e Kubiš, que eliminaram Heydrich, pereceram em consonância com seus princípios durante seus últimos meses de vida. Unidos não por identidades pessoais, mas por um propósito comum inabalável, eles permaneceram sem nome. A prova definitiva vem de arquivos britânicos, desclassificados em 2012, que revelam que sua missão era uma operação suicida. Nenhum plano de fuga ou estratégia de resgate foi elaborado. Eles foram enviados para morrer e tinham plena consciência disso. Suas cartas para casa, anteriormente censuradas, mas preservadas em registros de inteligência, revelam jovens que compreendiam que estavam sacrificando suas vidas por um triunfo simbólico. Vamos de bom grado para a morte, escreveu Gabčík a sua mãe em eslovaco, pois algumas ações valem mais do que a própria vida. A censura havia ocultado essa frase em 1941. 70 anos depois, essas palavras ressurgiram para encapsular os momentos finais de Reinhard Heydrich. Não foram mortos apenas pelo armamento britânico ou pela bravura checa, mas pela determinação humana fundamental de que a tirania deve ser combatida, independentemente do custo. 4h31 da manhã. Num quarto de hospital em Praga, o engenheiro do abate industrial encontra seu fim. Morreu de infecções bacterianas idênticas às que dizimaram inúmeros prisioneiros de campos de concentração, vítimas de seus próprios projetos. Seria justiça poética ou uma coincidência histórica? A linha divisória tornou-se tênue. O açougueiro de Praga não existe mais. A resistência triunfou em sua batalha, aparentemente impossível. E enquanto o amanhecer desponta em algum lugar, 2 vozes tchecas ecoam a verdade derradeira. O Império Milenar durou precisamente 12 anos e 4 meses, derrubado por pelos de cavalo, sepse e a recusa inflexível da humanidade em aceitar o intolerável.